Convido-lhes a abrirem suas Bíblias no Salmo 19. Salmo 19. Nós começamos uma série de mensagens falando acerca da importância da forma da criação, acerca da importância da beleza para o cristão, acerca da importância que nós damos não somente às palavras, mas também à forma das coisas. E hoje nós vamos falar da importância da imaginação para nós como cristãos. A imaginação é uma virtude que tem sido perdida ao longo dos anos, e talvez as nossas gerações aí sejam as gerações que menos tem essa virtude na história recente. Então nós precisamos ver de novo a importância disso, e a própria palavra de Deus coloca a importância da imaginação para nós. E nós vamos ler uma parte do Salmo 19, e eu gostaria que você notasse as imagens que nós temos no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra e pelas imagens que o Senhor colocou na forma da criação, para que nós pudéssemos conhecer melhor o Senhor. E pedimos que eu possa colocar com clareza a importância dessas imagens para as nossas vidas, para que nós possamos ter um melhor relacionamento com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. No Salmo 19, Davi emprega diferentes imagens para dizer como as nossas almas devem estar ordenadas em relação à lei de Deus. Nos versos 9 e 10, por exemplo, o salmista destaca que a lei de Deus deve ser desejada mais do que a doçura do mel, mais do que as gotas do favo. Olha, na época de Davi não havia chocolate, na época de Davi não havia aquele café adocicado, não havia nada dos doces que nós temos hoje. Na época de Davi, a coisa mais doce que provavelmente existia era o mel. Assim como para Gislaine, que é minha esposa, comer chocolate e experimentar o céu na terra, assim também para Davi, comer mel era o céu na terra. Entretanto, ainda mais prazeroso, mais delicioso que a doçura do mel era a lei de Deus. A lei de Deus
para Davi era mais prazerosa que qualquer experiência sensual, qualquer experiência relacionada aos sentidos, inclusive o seu paladar. Note que, se nós quisermos entender os versos 9 e 10 do Salmo 19, e o restante do capítulo inteiro, precisamos da faculdade da imaginação. Se não conseguimos imaginar o desejo que nós possuímos pela doçura do mel, nós não conseguimos compreender o desejo que nós devemos possuir pela lei de Deus. Então, ao mencionar essa imagem, essa metáfora, Davi assume que há uma semelhança confiável, uma semelhança verdadeira entre o desejo que nós possuímos pelo mel e o desejo que nós deveríamos possuir pela lei de Deus. De certa forma, o salmista considera que nós só conseguimos compreender o desejo que nós deveríamos possuir pela lei de Deus se nós conseguimos capturar a imagem do desejo que nós possuímos pelo mel em nossas bocas. E mais, o salmista aqui apresenta de uma forma implícita um mandamento. O mandamento é que nós deveríamos desejar a lei de Deus. Isto é, se você considera a lei de Deus como algo amargo, então é porque existe algo de errado com você. A sua vida não está ordenada de acordo com a forma da criação. Porque a lei de Deus deveria ser algo mais doce do que o mel para você. Em outras palavras, o salmista está mostrando aqui que nós deveríamos ter uma profunda capacidade de imaginarmos as coisas para podermos ordenar melhor as nossas vidas. A imaginação significa a capacidade de nós criarmos imagens, a capacidade de nós realizarmos comparações, muitas vezes usando a forma da criação. George MacDonald, que foi um dos grandes escritores, era capaz de levar-nos por longe através de suas imagens. Ele afirma que a imaginação é a faculdade com a qual damos forma ao pensamento, para que de alguma forma possamos ser apreendidos pelos nossos sentidos. E é o que Davi faz aqui. Davi ele dá forma ao desejo que nós deveríamos possuir pela lei de Deus, ao apelar para um de nossos sentidos, o paladar, a doçura do mel. Deus, então, ele criou o mundo e a nós de tal forma que nós falássemos a mesma linguagem. Deus, ele fez o mundo para que esse mundo tivesse imagens nele. E ele nos criou também para que nós compreendêssemos as coisas através de comparações, através de imagens que nós encontramos na natureza. Isto é, nós e a natureza que Deus criou, de certa forma, falamos a mesma língua. Nós conseguimos nos comunicar através de imagens. Portanto, quando Deus criou o mel, Ele não tinha somente em vista a alimentação que nós iríamos possuir, ou o alimento nutritivo que as abelhas iriam possuir. Mas Ele também tinha em mente que nós deveríamos desejar a lei de Deus mais que a doçura do mel. Isso é verdade para todos os elementos que Deus criou. Deus não somente criou as árvores para que pudessem embelezar os nossos jardins, ou para que nós tivéssemos alimento dos seus frutos, mas também para servir como a imagem da pessoa que se satisfaz na lei do Senhor. No Salmo 1, diz o salmista que a pessoa que se satisfaz na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, é como a árvore plantada junto a correntes de água, cujo fruto não cessa e cujas folhas não murcham, e tudo que faz prospera. Então, quando Deus criou a árvore, Ele não somente pensou na beleza que ela iria nos dar e nos frutos que nós poderíamos colher delas, mas Ele tinha também em mente a satisfação que nós deveríamos ter na lei de Deus e como nós
teríamos essa imagem para mostrar a satisfação que nós deveríamos ter na lei de Deus. Isto é, se você não se satisfaz na lei de Deus e não medita nela dia e noite, é porque você não possui a capacidade de imaginar como é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujo fruto não acaba e cujas folhas não murcham. Falta a capacidade de você imaginar isso. Deus não somente criou as aves do céu para que nós pudéssemos vê-las vestidas muito bonitas e para que nós ficássemos encantados com o canto delas, ou eventualmente para que algumas delas nós pudéssemos comer, mas também para nos ensinar que assim como Deus sustenta com alimento diário as aves, assim também Ele irá nos dar o alimento do amanhã. Então, se nós estamos ansiosos com relação àquilo que nós vamos comer amanhã, é porque nós não conseguimos capturar a imagem de Deus alimentando as aves, que não plantam, não cegam e nem constroem os seus celeiros. Deus, Ele não somente criou os lírios para que pudéssemos ficar admirados com a sua beleza, mas Ele também criou os lírios para mostrar que nós não deveríamos nos preocupar com relação à vestimenta do amanhã. Portanto, se nós estamos preocupados com relação àquilo que nós vamos vestir no amanhã, é porque nós não conseguimos capturar a imagem de Deus vestindo os lírios. E Deus nos veste muito bem. Ele veste melhor que o rei Salomão vestiu em todo o seu reino. Isso não somente é verdadeiro para o reino animal e vegetal, mas isso é verdadeiro também para outros elementos que Deus criou, tal qual o casamento. Deus não somente criou o casamento para que o homem e a mulher pudessem se procriar, para que eles pudessem ter o seu prazer, mas Ele também criou o casamento para ilustrar qual deveria ser a relação entre Cristo e a igreja. Portanto, se você como mulher não consegue se submeter ao seu marido e respeitá-lo, e se você como marido não consegue amar a sua esposa, é porque falta essa imagem do relacionamento que existe entre Cristo e sua igreja. Em suma, a imaginação ela é fundamental para que nós possamos ordenar as nossas vidas de uma forma correta em relação à lei de Deus. Se nós não conseguirmos aprender as imagens que Deus colocou na forma da criação, então existe algo de errado conosco. Porque Deus, Ele não somente criou os elementos para que de alguma forma pudéssemos comê-los, para que pudéssemos trazer beleza e etc., mas também para que nós tivéssemos imagens de saber como devemos viver, como devemos ordenar as nossas vidas em relação a Deus. A segunda razão importante porque Deus nos deu a imaginação é para conhecermos a Deus. É para que nós possamos conhecer a Deus. Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele não possui um corpo. Deus, Ele é invisível. Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é autoexistente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele possui uma série de características que de alguma forma nós não possuímos, ou nós possuímos de uma forma mais limitada. Então, de certa forma, nós somos iguais a Deus, porque Deus colocou a sua imagem em nós, mas, por outro lado, nós somos totalmente diferentes de Deus. Então, é um grande desafio Deus revelar a si mesmo para nós. Porque, de alguma forma, Deus precisa comunicar aquilo que Ele é, mas Ele é Espírito. Ele é invisível. Nós, de alguma forma, não conseguimos compreender totalmente aquilo que Ele é. Então, para Deus explicar a si mesmo para nós, Ele se compara com coisas que Ele colocou na criação. Ele se compara com imagens que Ele mesmo criou. Ele usa a nossa imaginação. Por exemplo, todos nós já vimos uma rocha inabalável, nem que seja por filme. Uma rocha que mesmo se viessem os ventos, as ondas do mar, as tempestades, se a pessoa estivesse em cima daquela rocha, nada aconteceria com ela.
Então Deus usa essa imagem para dizer que Ele é confiável. E Ele diz então em Isaías: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então Deus usa uma imagem que Ele colocou na criação para que nós pudéssemos compreender uma de suas características, um de seus atributos. Todos nós sabemos que o pai dá bons presentes para os seus filhos. Se um filho pede para o pai um pão, o pai não vai dar uma pedra. Se um filho pede para o pai um peixe, ele não vai dar uma cobra. Então Deus usa essa imagem para dizer que Ele é um bom pai. É um pai que dá bons presentes para seus filhos quando eles pedirem esses presentes. Então é fundamental nós entendermos isso, que para nós compreendermos a Deus, nós precisamos de certa forma ver as imagens de Deus reveladas na natureza. Para Deus revelar a si mesmo para nós, Ele precisa usar a imaginação. A imaginação é uma parte de nossa mente a qual nós precisamos usar para entender aquilo que nós não vemos ou aquilo que nós não conseguimos compreender de outra forma. E é exatamente isso que acontece com Deus. Nós não conseguimos ver a Deus e nós não conseguimos compreender a Deus se Ele não usar metáforas, se Ele não usar imagens. Portanto, a imaginação é muito importante para que nós possamos conhecê-la. De fato, quando paramos para pensar nisso, nós iremos notar que Deus usa inúmeras imagens nas Escrituras para se referir a si mesmo. Deus, Ele é o pastor. Deus, Ele é a porta. Deus é a água viva. Deus é o rei. Deus é o mestre. Deus é um juiz. Deus é o comandante de um exército. Deus é o leão. Deus é um cordeiro. E assim por diante. Quer dizer, Ele usa nas Escrituras uma série de imagens para que nós possamos entender aquilo que Ele é. E apesar de Deus ter se manifestado em seu Filho em forma humana, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a essência de Deus, porque Deus é Espírito. Então a única forma que podemos compreendê-lo é através dessas imagens. São essas imagens que vão dizer como nós devemos nos relacionar conosco mesmo, com outras pessoas e com o próprio Deus. Já falei no primeiro ponto como essas imagens nos ajudam a ordenar as nossas vidas, quer dizer, como nós aprendemos a relacionar conosco mesmo. Então cito agora alguns exemplos de como essas imagens nos ajudam, nos atrapalham no relacionamento com outras pessoas. Se você possui uma imagem muito forte de Deus como Pai, da parábola do filho pródigo, por exemplo, então você tenderá a ser muito mais misericordioso que talvez outros atributos de Deus. Se você, por outro lado, possui a imagem mais forte de Deus como um juiz, então você tenderá a julgar mais as outras pessoas. No relacionamento com Deus, isso também possui uma profunda influência. Se você possui a imagem de Deus mais como um pai, então você vai em suas orações ser um pouco mais íntimo com Deus. Se você possui a imagem de Deus como Senhor de escravos, como Ele também é de nós, quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor, quando nos convertemos, então nós vamos ter uma atitude de grande humildade ao nós conversarmos com Deus. E assim por diante. Quer dizer, a magnitude dessas imagens vai dizer como é que nós nos relacionamos com o próprio Deus. Nota então que a nossa imaginação de Deus possui um profundo significado, influenciando a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas e nós nos relacionamos com o próprio Deus. Uma vez então que a imaginação é tão importante assim, porque é através dela que nós respondemos a Deus e a outras pessoas também, então precisamos expor a nossa imaginação, assim como Paulo diz, a tudo aquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, de boa fama, excelente e digno de louvor. Isto é, os livros que nós lemos, as músicas que nós cantamos, a arte que contemplamos, a poesia que lemos e as coisas que assistimos, elas não são de pouco valor.
pois ou elas vão dar um colorido especial, um significado especial, uma profundidade e um poder maior à imagem que nós temos de Deus, ou elas vão descolorir, elas vão retirar o significado, elas vão tornar fraca e rasa a imagem que nós possuímos de Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo é profundamente afetado pela imagem que nós temos de Deus, pela nossa capacidade de imaginação. Em terceiro lugar, a imaginação é importante também para contextualizarmos a nossa situação de hoje, a nossa realidade atual na história cristã. Eu já contei uma história que o filósofo Alasdair contou, mas eu vou repeti-la. Imagine que você esteja esperando um ônibus, num ponto de ônibus, e de repente chega um jovem de supetão ao seu lado e diz: olha, o nome do pato selvagem comum é histriônicos, histriônicos, histriônicos. Se diz, que maluco é esse que apareceu aqui do nada e começa a me falar que o nome do pato selvagem comum é histriônicos, histriônicos, histriônicos. Você até conseguiu compreender as palavras, aquilo que ele queria dizer, mas não faz sentido para você. Você não tem uma história para colocar dentro daquela partezinha que você está experimentando naquele momento. Então você cria essa história, você imagina essa história. E na primeira história que você imagina, esse jovem é um louco. Então, se ele é um louco e chega para você e diz: o nome do pato selvagem comum é histriônicos, 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 então o que você tem que fazer é mandá-lo para o hospício. É a coisa mais indicada para você fazer. Na segunda história que você imagina que o jovem confundiu você com algum estudioso, com Wilton, que estava estudando na biblioteca. E, de repente, o Wilton chegou para esse jovem na biblioteca e perguntou: qual é o nome do pato, o nome científico do pato selvagem comum? E aquele jovem não sabia, ele foi lá, catou os livros na biblioteca, descobriu que histriônicos era o nome científico do pato selvagem comum, e agora ele está te confundindo com aquela pessoa da biblioteca, e chegou para você e disse: o nome do pato selvagem comum é histriônicos, histriônicos, histriônicos. A terceira história que você pode, de repente, imaginar é que esse jovem é um espião soviético. E por ele ser um espião soviético, ele tinha lá uma senha que chamava histriônicos. E histriônicos, se ele fosse dita essa palavra, o governo soviético estaria autorizado para lançar um míssil sobre os Estados Unidos. E você é um americano. Então, quando você ouve aquele jovem falar histriônicos, o que você tem que fazer imediatamente é avisar o serviço secreto americano do seu país, para que eles tomem as medidas possíveis, porque a União Soviética está para lançar uma bomba sobre o seu país. 3 histórias diferentes que você imaginou. Elas fazem um todo. E quando você coloca essa partezinha no meio da história, fala desse jovem, o nome do pato, o nome científico do pato selvagem comum é histriônicos, 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 ela procura dar sentido a essa partezinha. O que dá sentido para essa partezinha é o todo. É isso que dá sentido para essa partezinha. Então você não consegue entender essa partezinha se antes você não entender o todo. Então o todo faz toda a diferença. Bem, nós temos um todo. Nós temos uma história. Nós temos a história do cristianismo. A história do cristianismo começa com a criação. Depois a história do cristianismo vai para a queda, depois a história do cristianismo vai para a redenção e finalmente vai para a restauração de todas as coisas, para a criação de novos céus e nova terra. Essa, de forma simples, é a nossa história. Então, todos os nossos acontecimentos do dia a dia, nós deveríamos visualizar dentro dessa grande história. Se nós não temos a capacidade de imaginar os nossos acontecimentos do dia a dia dentro dessa grande história, então nós vamos agir errado. Nós não vamos agir de uma forma coerente com essa história. Se, por exemplo, de 2 homens cristãos que tinham de uma forma bem fixa em suas mentes essa história, eles conseguiram imaginar muito bem essa história.
E por isso, no seu dia a dia, eles agiam de uma forma coerente com essa história. Considere, por exemplo, a obediência de Abraão. O que fez Abraão obedecer a Deus saindo de sua terra, onde ele tinha uma vida tranquila, era um grande fazendeiro, um dos homens mais ricos da terra, sair em alta idade para ir para uma terra que ele não sabia onde ficava? O que fez Abraão obedecer a Deus e morar em tendas, sendo estrangeiro numa terra, quando ele podia morar em sua própria terra? A capacidade de imaginação. Abraão conseguiu, diz o autor de Hebreus, enxergar a cidade que tem alicerces e cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Então, quando Deus o chamou, como ele tinha essa capacidade de imaginar a história toda, inclusive a cidade que tem alicerces, a restauração, isso fez com que ele saísse de Ur e se dirigisse até a terra que Deus iria mostrar. O que fez Abraão obedecer a Deus, oferecendo o seu único filho como sacrifício? A capacidade de imaginação. Abraão conseguiu enxergar os seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e tão incontáveis quanto a areia da praia do mar. E não somente isso, ele conseguiu enxergar Deus ressuscitando o seu filho dentre os mortos, apesar de até aquele momento ninguém ter sido ressuscitado dentre os mortos. Então foi a capacidade de imaginação, foi a capacidade de ele ver a história toda, que fez com que ele obedecesse em certos instantes de sua vida. E Paulo? Que dizer de Paulo? O que fez Paulo viver uma vida dedicada a Deus, evangelizando o mundo todo, apesar do grande sofrimento e da grande perseguição que veio sobre ele? O que fez Paulo evangelizar o mundo e viver uma vida somente para Cristo, apesar de ter recebido 5 vezes 39 açoites? E olha que somente um deles, nós vimos na semana passada, era capaz de matar uma pessoa, que foi o açoitamento que Jesus recebeu. O que fez Paulo continuar evangelizando o mundo, depois de ter apanhado de vara 3 vezes, de ter naufragado no mar, depois de ter sido preso e torturado por diversas vezes, depois de ter uma grande inimizade dentro da própria igreja, quer dizer, de ser perseguido pelos próprios irmãos dele? A capacidade dele de imaginação. Paulo conseguia ver os seus sofrimentos colaborando para o seu bem, produzindo, por exemplo, paciência e mais conversões. Paulo, ele conseguia imaginar que os sofrimentos atuais não eram nada comparado à glória que estava por vir. Paulo, ele conseguia ver que o seu sofrer lhe ajudava a consolar outras pessoas quando elas passavam pelos seus sofrimentos. Ele conseguia enxergar os seus sofrimentos à luz da ressurreição, à luz da restauração. Não é à toa que na segunda carta que ele escreve à igreja em Corinto, ele resume muito bem a sua imaginação. Ele diz, nas minhas palavras, olha, eu consigo me ver ressuscitado dentre os mortos por Jesus Cristo, por isso é que eu não desanimo. Embora exteriormente esteja desgastado, interiormente eu sou renovado dia a dia, pois os meus sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para mim uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Assim, fixo os olhos não naquilo que posso ver, mas naquilo que não posso ver. Olha a imaginação aí. Ele fixa os seus olhos não naquilo que ele pode ver, mas naquilo que ele não pode ver. Pois o que posso ver é transitório, mas aquilo que não posso ver é eterno. Paulo não poderia dizer de forma mais clara como a imaginação ajudou a enfrentar os sofrimentos do seu dia a dia. Paulo, ele conseguia imaginar a história completa. E quando ele olhava então para a sua situação daquele dia, ele agia de acordo com a história completa.
Ou seja, a razão pela qual nós não vivemos bem no nosso dia a dia, a razão pela qual nós não ordenamos a nossa vida de acordo com a lei de Deus, a razão pela qual nós não nos relacionamos bem com o próximo ou com o próprio Deus, é porque nós somos incapazes de imaginar a história completa e nos colocarmos dentro da história completa. Nós nos contentamos com o pouco que o dia a dia nos oferece, por não conseguirmos imaginar a história completa do cristianismo. E C.S. Lewis, em seu livro O Peso da Glória, ao escrever sobre esse assunto, destacou que nós somos criaturas divididas. Nós corremos atrás do álcool, do sexo e de ambições, desprezando a alegria infinita que Deus nos oferece. Nós somos como uma criança ignorante, que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamos com muito pouco. Ou seja, a razão que C.S. Lewis diz, porque nós desejamos coisas muito pequenas, porque nós nos contentamos com coisas pequenas, é porque nós não conseguimos imaginar a história completa. Nós só conseguimos visualizar os bolinhos de areia que construímos em nossa favela, no nosso dia a dia, viver diário, nosso viver terreno. Nós não conseguimos imaginar construir os mesmos bolinhos à beira da praia, vendo o mar e o nascer do sol. Como é que podemos ficar satisfeitos com tão pouco? Como podemos ser tão tolos assim? Como podemos ter desejos tão pobres? Se somente pudéssemos imaginar a história completa nossa e nos colocar dentro dessa história completa, então não desejaríamos mais o sexo ilícito, nem o álcool, nem as ambições terrenas, mas desejaríamos estar com Cristo. Portanto, vamos aprender a imaginar, para que nós possamos nos relacionar melhor com Deus, ordenar melhor as nossas vidas e, de fato, nos contentarmos com muito mais, e não somente aquilo que nós encontramos aqui na terra. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado que o Senhor nos deu essa capacidade de imaginarmos as coisas. E de fato o Senhor colocou imagens em sua criação, para que pudéssemos entender o Senhor, para que pudéssemos entender a lei do Senhor, para que pudéssemos entender como devíamos ordenar as nossas vidas em relação ao Senhor e ao próximo, e em relação a nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também pintou a história toda. O Senhor revela, através de sua palavra, a história toda. E muitas vezes nós não conseguimos agir de acordo com essa história, porque nós não conseguimos imaginá-la. Nós não vamos dormir com ela em nossos sonhos. Senhor, perdoe-nos por causa disso e conceda a graça com que possamos crescer nessa virtude da imaginação, para que possamos ser mais iguais ao Senhor, servi-lo mais, e que possamos amá-lo mais, e que possamos nos contentar com muito mais do que temos nos contentado aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nas próximas mensagens, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, como nós podemos criar em nós essa capacidade da imaginação e continuar falando um pouco sobre a importância da forma, da criação, a importância da beleza, da música, da arte e de outros itens relacionados a este. Que todos possam ter uma semana abençoada, que possam agora também considerar a forma da criação, possamos contemplar mais a criação, possamos imaginar melhor o nosso Deus e assim servi-lo mais. Após uma oração silenciosa, a reunião está encerrada e convidamos a todos a permanecer ainda junto conosco para conversarmos um pouco acerca daquilo que ouvimos agora. Amém.